Irmãos, boa noite, graças a paz, né? É uma alegria estar aqui ministrando a palavra. Eu confesso que até de primeira mão eu pensei que eu ia escapar desse momento. Se não é online, a avaliação vai ser online também. Vamos fazer um vídeo e mandar para os irmãos. E a semana passada, quando eu estava fora ainda viajando, eu perguntei à irmã Daniela sobre a minha ministração e ela disse que era hoje. E até então, tudo bem, ainda estava de boa, mas quando eu cheguei aqui, parece que a ficha começa a cair, aí dá aquele gelo, depois começa a passar, mas nós temos que confiar em Deus, né? E deixar a palavra fluir através das nossas vidas, e nós temos a consciência que nós somos um instrumento usado por Ele, amém? Então vamos orar nesse momento também. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças por estarmos diante da Tua presença, por estarmos na Tua casa para sermos ministrados pelo poder da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa colocar palavras na minha boca, que eu venha a ser usado por Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra também possa tocar a cada um que está aqui essa noite e possamos também sair fortalecidos, cheios, revestidos e mais ainda alicerçados pelo poder que há na Tua palavra, Pai. Nós cremos e nós confessamos ela sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Amados, e só dando continuidade, né? Hoje, quando estava preparando a palavra lá em casa, me perguntaram sobre o que ia falar. Eu disse, o que é que o verbo fala? A raiz, vamos dizer assim, do verbo da vida. É fé. É nós termos fé e nós confessarmos a palavra de Deus, né? E a fé deve ser um estilo de vida, não só do cristão, mas como de todo aquele que congrega, eu digo assim, no verbo da vida, né? Porque nós vivemos dentro da palavra, nós passamos todos os dias, todas as palavras que nós recebemos aqui por meio de ministrações é voltada para a fé, né? E esse é o propósito de Deus, para que nós venhamos viver de fé em fé, para que nós venhamos romper aquilo que venha se opor a nós, amém? Então, vamos abrir as Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 28. Daniel, capítulo 6, versículo 28, diz o seguinte: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia. Mas Daniel, como nós sabemos, um jovem, foi tomado como escravo naquele período, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Pegou aqueles jovens, não só Daniel, como é bastante conhecido, mas como Sadraque, Mesaque e Abednego, que esse Sadraque, Mesaque e Abednego foi o segundo nome que eles receberam quando chegaram na Babilônia. Mas, quando eles chegaram lá, eles passaram por diversas situações, e eles foram colocados no palácio do rei, onde foi oferecido manjares a ele, para todos aqueles jovens, não só eles quatro, mas como todos os outros também. E a Bíblia relata o quê? Que Daniel colocou em seu coração, junto com aqueles jovens que estavam lá, de não se alimentarem com aquelas iguarias, né? Com aquelas bebidas que eram oferecidas para eles. Ele colocou em seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, ou seja, com aquilo que o mundo oferece, com o que o mundo tem de melhor para oferecer a eles. Então, eles colocou no seu coração, entrou de acordo com os que serviam aquele alimento, e quando chegou na primeira etapa, que foi 10 dias, conseguiram já ver a diferença, a formosura que estava nele, o físico, a forma física que estava nele, e dos demais que comia de tudo que era oferecido até ele. Então, Daniel e seus amigos, eles não se renderam aos princípios do homem, e assim deve ser a vida do cristão, né? Deus, ele tem princípios para nós obedecermos, para nós seguirmos, e esse é o propósito dele, que quando nós seguimos os princípios da sua palavra, ele favorece, né? Aquilo que não é favorável a nós, passa a ser favorável quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós assentamos no nosso coração, nós não nos contaminarmos, de nós não negociarmos a nossa fé, que esse é o propósito do Senhor, que nós não venhamos negociar a nossa fé, haja o que houver, venha o que vier, mas o intuito do cristão, né, o objetivo do cristão é esse, é permanecer inabalável, amém? E é isso que o Rema nos ensina, nós nos permanecermos inabaláveis diante de qualquer circunstância, diante de todas essas palavras que nós escutamos durante esses 2 anos, de todas essas lições,
um dos objetivos é esse, que nós viemos permanecermos inabaláveis diante de qualquer circunstância, de nós não virmos a negociar nenhum princípio. E assim foi o que Daniel fez, né? Como ele não negociou nenhum princípio, Deus faz o quê? Deus, ele pode nos colocar diante de grandes homens e diante de grandes promoções, que foi o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Todos eles foram promovidos. Daniel passou a ser governador, um homem sábio diante do Senhor, reto diante do Senhor, um homem que interpretava sonhos, né? A Bíblia fala de várias interpretações que Daniel teve, e ali trouxe grande livramento para aqueles reis também. Ele foi visto diante também de grandes reis. Amém? Então, o que é que eu falo mais essa noite? Que a sua alegria, né? Amados, a sua alegria, a nossa confiança, a nossa perspectiva de vida, a nossa esperança deve o quê? Deve estar fundamentada na palavra de Deus, e não na de homens, e não na promessa de homens. O que o homem A, ou B, ou C, político, seja lá quem for, venha lhe prometer. Você escuta, mas você coloca primeiramente no seu coração: a minha confiança, a minha perseverança, a minha fé vem de Deus, vem do Senhor. Você pode até estar sendo usado por Ele, mas primeiramente vem do Senhor. Você pode até ser usado para me favorecer, mas quem tocou no seu coração foi o Senhor. Amém? Então, tudo isso nós só vivemos pela fé. Nós só conseguimos ver algo desse tipo, algo extraordinário nas nossas vidas através da fé. E uma vida de fé é uma vida poderosa. Como todos os irmãos que já ministraram aqui essa noite, citaram vários exemplos, não só de suas vidas, mas como de homens também, como de passagens também na palavra, de exemplos de fé, de momentos poderosos. Então, tudo isso é voltado para a fé, né? E saindo do livro de Daniel, vamos até Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, uma passagem bastante conhecida, diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Aleluia! Pela fé, o que foi que Abraão fez? Obedeceu. Pela fé, o que nós devemos fazer? Obedecer a palavra de Deus. Algo que não deve ser difícil para o cristão: obedecer e cumprir a palavra de Deus. Só se pratica a palavra de Deus, amados, através de quê? Da fé. A fé, a palavra de Deus para o homem ímpio é loucura. Nós obedecemos a palavra de Deus para o homem, para o ímpio, é loucura. Então, só obedece a palavra pela fé. Ela é loucura no mundo natural, né? No mundo natural, mas é sabedoria para aqueles que creem. Se torna algo tremendo, se torna algo maravilhoso para quem crê. Muitas vezes, quando eu estou no meu trabalho, nós passamos por alguma situação difícil, alguma falha, algum problema, e diante daquele momento, algumas pessoas já me viram rindo, então calmo, e perguntam: Jairo, o que é que está acontecendo? Que você, diante de um problema, está conseguindo manter o equilíbrio? Eu disse: não, porque eu estou confiando em Deus, que esse problema já foi resolvido. Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar discernimento, e vai mostrar, e a gente vai resolver esse problema e vamos passar. Se nós nos preocuparmos aqui, vai desestruturar, vai tirar todo mundo do cerne, né? Vai tirar todo mundo do centro. Então, confia em Deus, né? E tem pessoas que gostam de ouvir aquilo, né? Tem pessoas que gostam de ouvir que você está confessando, que você está crendo na palavra de Deus. Então, pela fé, a promessa vai alcançar seus filhos, amém? Então, seus filhos, seus netos, seus familiares, a palavra de Deus vai alcançar todos vocês, amém? Nós devemos crer na palavra de Deus. Não está aqui ainda meu filho, meu neto, meu esposo, minha esposa, mas creia, ore, declare que ele já está aqui. Essa cadeira aqui que está vazia é dele, vai pertencer a ele, amém? Então, para Deus não há limite. Sara, como nós sabemos, Abraão, todos eles já estavam com seus corpos adormecidos, né? Já tinha passado o período fértil, mas a palavra de Deus foi lá e revitalizou eles, e eles foram o quê? Pais de uma grande nação, pais de uma grande multidão, né? Deus levou Abraão para ele ver
as estrelas e a areia do mar e pediu para contar, e ali não tinha como. Então, a promessa de Deus se cumpriu ali. Não, Abraão, a sua nação vai ser grande como isso aqui, que não tem como contar. Não tem como contar. E assim será a vida de todos nós. Milagres vão acontecer. De fé em fé vai acontecer. Bênçãos que você não vai ter como contar. Se você for contar, vai ter que ser todo final de semana. 1 milagre, 2 milagres, vai procurar a irmã, as irmãs da mídia, para dizer: irmã, eu tenho uma bênção para contar. Tenho algo sobrenatural que Deus fez na minha vida. Então, assim como foi na vida de Abraão e Sara, vai ser também na nossa. Amém? Agora temos que pegar a visão, que é o quê? Que é a palavra de Deus, a fé. É essa palavra poderosa que nós temos o privilégio e a oportunidade de estudarmos aqui, amém? E para concluirmos, vamos no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Mateus, Marcos. Versículo 12 diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os teus discípulos ouviram isto. Indo lá para o versículo 23, mais abaixo, mais adiante, diz o seguinte: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, e isso será feito. Amém? Então, um dos maiores inimigos da nossa vida é o quê? É a dúvida. Então, jamais deixe a dúvida assentar no seu coração. Jesus nos ensina o quê? A nós termos fé, a trabalhar de dentro para fora, né? A ministrar a palavra dele. Então, fala a cada dia sobre a sua vida ministrando, né? Ministra a palavra sobre a sua vida, ministra a palavra sobre qualquer circunstância que vier, né? Se você crê, você recebe. E a palavra de Deus funciona, né? Fé funciona. Fé funciona. E esse é o objetivo de Deus, que a palavra dele venha funcionar nas nossas vidas. Não que nós venhamos estar ocupando o banco da igreja, só estamos nos inchando aqui, recebendo da palavra dele, mas sim que venhamos estar o quê? Testemunhando da palavra dele. Que recebendo e colocando ela em prática, vendo ela funcionar. Amém? Então, essa era a palavra. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Aleluia. Amém.